tipo, Moleque, uma mas brisa aí dessa. a gente falando do bagulho do medo, velho. Isso aí também envolve muito, tá ligado? Porque muitas vezes quando você identifica o medo, mano, ele perde poder, sacou? Tipo, quando você consegue reconhecer os motivos das paradas, tá ligado? Ah, pô, eu tenho medo, por exemplo, um medo que eu tenho muito medo de julgamento, tá ligado? Eu já reconheci isso, eu tenho medo da opinião dos outros. Moleque, eu passei a vida inteira dizendo pra mim, falava, moleque, eu cago pouco que todo mundo fala, tá ligado? Porra, eu tô nem aí, velho, eu faço o meu e foda-se. Mas não é assim, mano, sacou? E aí eu descobri que o maior medo que eu tenho, que eu não consegui vencer ainda, é esse. Tipo, do julgamento das pessoas, tá? Pô, mas o que que ninguém vai pensar? Tá ligado? Isso ainda passa pela minha cabeça, por incrível que pareça, tá ligado? Passa. Por todos nós, eu acho. É, Mas eu acho que alguns mais, outros menos. Mas, mano. Mas é um dos meus maiores medos também. é cabuloso, mano. Compartilhe a missão. É Por isso que cabuloso, eu velho. tô. A gente tá na noia de fazer essa porra e solta e foda-se. É, mano, é isso mesmo, sacou? Por isso o solta e foda-se. Porque, moleque, depois tu vai lidar só com a consequência do bagulho, tá ligado? Aquele primeiro. Tipo, tu tá na beira do abismo ali, aquele medo já passou, velho. Aí agora tu vai administrar, pô, beleza, tal parada eu fiz certo, tal parada eu fiz errado. Daqui pra frente eu posso mudar isso, daqui pra frente eu posso mudar aquilo. Nesse bagulho que a gente tá fazendo, por exemplo. Sacou? Boa. Bora aproveitar essa deixa aí pra começar. Fala galera, tranquilidade. Eu sou o Leôncio. Eu sou o Amarildo. Esse aqui, Amarildo, meu brother aqui ao meu lado. Estamos aqui na missão, mano, de. Vamos contextualizar a galera, Sim. né? Estamos na missão de trocar boas ideias sobre ideias que a gente parou pra pensar ou parou pra refletir, aplicou e funcionou na nossa vida, tá ligado? Então, tipo, basicamente a gente tava até zoando, se perguntando se o nome seria Já Parou Pra Pensar ou Para Pra Para pra Pensar, pensar tá ligado? Porque é uma coisa que a gente fala, pô, mano, tu já parou pra pensar em e tal aí parada. começa. E aí já começa, aí vai, um livro escrito em cima de uma conversa aí. E, pô, outro contexto que eu acho massa é, tipo, quem é a gente, né, mano? Tipo, a gente se conheceu no colégio militar e estamos aqui nos encontrando depois de muito tempo, velho. É Quanto coisa de tempo, uns sei 10 lá. anos, 10 11 anos, velho. Muito tempo depois, Ressurgindo ressurgindo aí, moleque. essa bela amizade. É isso aí, mano. Mas o massa é que, tipo, que a gente ressurgiu justamente nesses papos, tá ligado? De, mano, vi que tu postou no teu Instagram aí tal coisa sobre medo, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí o outro tem uma ideia sobre, tipo, atividade física, meditação e várias outras porra aí que a gente faz na vida. E a E vai parada agregando, funciona, velho. vai agregando. E eu e a Marildo começamos a trocar essa ideia. E tivemos a ideia de gravar, pô, porque tem várias ideias massas, a gente faz algumas coisas massas. E, tipo assim, bora se apresentar um pouco, então, tipo, a gente estudou junto, eu vou falar de mim. O que que eu faço hoje, né, mano? Tipo, no começo desse ano, de 2019, eu larguei um emprego pra trabalhar sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Eu trabalho com outras pessoas, mas por conta, assim. Tipo, eu vou atrás... Autônomo, né, mano? Autônomo. Eu vou atrás de fazer a minha grana e eu administro, tipo, um lançamento de um produto digital, que é do meu ex-chefe, meu primeiro chefe, na real, o primeiro cara que me deu emprego. E ele lança um produto financeiro e eu faço esse projeto com ele, como sócio dele. E sou músico, né, mano? É a outra etapa aí que eu tô entrando na minha vida, que eu quero soltar um som, soltar uns EPs, mixtape, a porra toda e tudo que tiver pra fazer aí. É Aproveitando isso. esse microfone pra gravar podcast e pra gravar bons Bons sons. sons, mano. Tomara que venha aí. Pô, então, eu sou Amarildo, eu sou trader, né? Então eu trabalho com o mercado financeiro, opero por conta própria. Já operei num fundo. Antes de operar no fundo, eu operava por conta própria também. E aí acabou que eu resolvi seguir meu próprio caminho mesmo. Eu escrevo, eu sou dono de casa, sacou? Eu pratico esporte. E é isso, mano. Eu tento melhorar sempre, velho. Já fiz um monte de coisa na vida, mano. Já trabalhei de garçom em buffet, já trabalhei como corretor de imóveis, já eu fiz contabilidade, né? Estudei contabilidade, já fiz estágio na área, já trabalhei de vendedor, mano, já tentei abrir negócio próprio. Porra, já tentei um par de coisa, mano. Já tentei um tanto de coisa boa assim pra, pra me encontrar, na real. Eu acho que era isso, velho, que eu tava procurando. Me encontrar mesmo. E aí agora eu acho que a gente já tá mais pertinho do caminho do que distante. Bota fé. Já estamos mais na direção certa. Talvez não na velocidade certa ainda, mas a direção Achou. já achei, com certeza já achei, mano. Massa. Massa pra caraca. Mano, e tu falando,
me veio uma coisa que é comum entre a gente, além de ter estudado no mesmo colégio, é tipo mudar de várias coisas. Mudar, né? Mudança, né? Isso é um tema doido também pra gente falar e que a gente pode até falar um pouco hoje. De medo, né? O medo da mudança. Medo da boto fé. mudança, né, mano? Tu passou por várias paradas aí. Eu tive uma mudança mais drástica agora, do tipo, eu tinha um emprego massa, Aham. tá ligado? Num lugar que eu gostava, com pessoas fodas. E, tipo, saí pra arriscar uma outra parada. E agora eu quero arriscar botar a cara num som. Então, tipo, são coisas que são diferentes. Tu nem se fala, mano. Passou em vários tipos de trampos ou tentativas também. Que, porra, sempre agrega na caminhada. E hoje a gente quer falar de quê? Medo. Hoje o nosso tema aí, nosso assunto principal hoje, o foco dessa discussão toda é o medo. É o medo, mano. Então, porra, como é que a gente pode começar, velho? Dando um contexto do tipo, quando que a gente descobriu alguma coisa sobre medo, tá ligado? Que você aplica na sua vida, tá ligado? Aham. E eu sei que você tem uma história mais antiga do que a minha, talvez a minha sacada sobre medo é mais recente, assim. Aham. Então, tipo, mande a tua aí, que ela é muito boa. Como é que você... Pô, então, eu comecei a parar pra pensar sobre o medo há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, velho, quando eu tive... Eu não sei se eu não fui diagnosticado com depressão na real, não, mas assim, hoje vendo as características da depressão, hoje é uma doença que a gente tem mais conhecimento do que há um tempo atrás. Então eu já consigo entender que, ou me autodiagnosticar dizendo que talvez eu tenha tido depressão. Mas enfim, suponha que não seja depressão. Mano, passei uma fase muito ruim em casa, tá ligado? De bad mesmo, fudida, de ficar em casa muito tempo, de chorar todo dia, sacou? Por falta de equilíbrio emocional mesmo, velho. Por deixar que o excesso de medo tomasse conta, velho. E o bagulho do medo é esse. Quando você quiser se perguntar assim, pô, eu tô com muito medo de alguma coisa, se você tiver parado, sacou? Pensando sobre o medo, tu já tá com medo pra caralho, porque ele te paralisou, sacou? Ele chegou, tipo, talvez seja a característica principal do medo, né? Porque o medo normalmente é um instinto de sobrevivência. E aí ele te faz parar, né? Então, por exemplo, ou te faz correr, né? Depende. Mas enfim, ele vai te paralisar ali, sacou? Quando você estiver parado diante de uma situação, aí você pode ter certeza que existe um medo ali por trás, sacou? Existe alguma coisa. E aí eu comecei eu tava me incomodado mesmo, tá ligado? Eu tava incomodado com como é que tava a minha vida, com a direção que tava tomando, o tempo tava passando, eu comecei a ficar meio pensando demais nisso, sacou? E aí eu comecei a ler um livro que chama Medo, que aí a gente pode colocar no final aí a capa do livro, o link do livro, tá ligado? Eu não sei, nem sei se tem link, né? É palha, né? Se Link. a gente achar, a gente bota, pô. É. Se tiver... Porque o nome Bota o link da aí, pessoa editor. que escreveu é um monge, mano. E caralho, é muito difícil o nome dele, velho. Eu não sei nem se é ele Só. ou ela, mas eu acho que é ele. Eu sei que ele é vietnamita só. Mas assim, foi um livro que, pô, transformou muito minha vida, mano. Mudou muito minha vida, assim. Foi um bagulho que me fez parar pra pensar, sacou? Sobre o porquê do medo, o que é o medo. E na teoria budista, né? Eu não sei se todas as vertentes do budismo pensam dessa forma, mas nesse livro específico, ele fala muito sobre o medo original, né? Que é o primeiro medo, aquele medo que surge junto com o nascimento, que é o medo da morte. E aí ele diz que todos os medos, todos os outros medos vêm desse medo original, que é o medo da morte. E aí, pô, eu parando pra pensar, eu comecei a falar, pô, beleza. O medo é um bagulho natural. Ele vai estar sempre presente na gente, sacou? E ao mesmo tempo ele não é real, sacou? Porque é uma parada que você cria. Quantas vezes a gente já se pegou, tipo, construindo histórias fictícias na cabeça de uma situação que não aconteceu e talvez nunca venha a acontecer. A gente cria aquele sentimento sobre a situação, sobre aquela simulação mental que tu tá fazendo ali. E aí tu para pra pensar, pô, a simulação não é real, o que a pessoa te disse dentro dessa sua simulação mental não é real, ou o medo que você tem dentro dessa simulação mental não é real, só que você cria um sentimento real dentro de você. Tanto é real que ele te paralisa, sacou? Só. A ideia não é real, mas tu traz o sentimento todo pra existência, né, mano? É. Começa a travar, a suar, essas paradas. Moleque, eu já identifiquei alguns, tipo, os pontos físicos, tá ligado? Quando eu tenho medo. Isso eu acho que é um bagulho interessante também. Tipo, de falar, pô, quando eu tô com medo, como é que eu fico? Minha mão sua, é bom se tu ter falado esse bagulho da parte física. Minha mão sua, eu fico com aquele frio na barriga cabuloso. Moleque, eu fico meio cego, tá ligado? Eu não consigo ver direito, minha visão fica turva. Chega a ficar turva, tá ligado? E tu só consegue perceber essas coisas quando tu fala, pô,
como eu me sinto quando eu estou nessa situação. Porque senão vira automático, mano. Tu passa e nem percebe, sacou? É bom identificar também como você se sente, sacou? Aquela parada que tu falou antes, tipo, foi no livro, o Eu Reconheço, Abraço Meus Medos, ou foi Sim. já vendo o budismo Não, depois? foi no livro também. É uma das experiências, porque ele te ensina a meditar, né? Uma das formas de meditação, eu não vou lembrar o nome nem fudendo se tem um nome específico, tá ligado? Pra essa forma de meditação. Mas, pra generalizar, é assim: toda vez que tu sentir medo, tu se pegar com medo, falar, porra, tal parada tá me dando medo. Aí você faz o seguinte: inspira. Quando você inspirar, você fala mentalmente: eu identifico e reconheço meu medo. E quando você expirar, aí você fala: eu abraço e acalmo meu medo. Eu costumo fazer isso quando tem alguma parada me travando assim. Eu faço isso de 3 a 5 respirações, inspirando e expirando desse jeito. Oi, tem me ajudado muito, velho. Porque o medo perde um pouco de sentido, sacou? Quando você traz a sua consciência pro momento presente e para de viajar, tá ligado? Mentalmente viajando, que eu tô falando. E a pergunta é tipo, o que eu tô sentindo? Como eu tô sentindo? Como é que é a pergunta pra tu... Pra tu identificar o seu medo, poderia ser, velho, tipo, como eu tô me sentindo. Como o medo me faz me sentir, fisicamente falando. Você pode fazer isso com qualquer sentimento, mano. Com raiva, tá ligado? Pô, eu sinto que o meu corpo fica quente, sacou? Fica mais quente. Outro bagulho que me dá também, que é raiva, na raiva e no medo, a minha visão fica turva. Na raiva é pior ainda. Porque, moleque, eu fico cego literalmente, tá ligado? Caraca, Cabuloso. fisicamente o bagulho afeta? Muito, Isso é mano. cabuloso. Muito, muito, mano. Tipo assim, eu acho que se você parar pra pensar, aí, se você parar pra refletir assim, sacou? Sobre como isso funciona em você, talvez aconteça também. Mano, eu não gosto de generalizar os bagulhos, tá ligado? Por isso que eu achei interessante essa proposta que a gente pegou, porque a gente pega da experiência que a gente tem. Sim. Não de um total. livro que tu leu, tá ligado? E tu coloca isso de uma maneira geral pra todas as situações. Não dá, mano. Sacou? Eu acho que tu tem que experimentar e aí tu tem know-how mesmo pra falar do bagulho. Senão tu tá falando só cabuloso Esse é o papo. Aí já deu esse papo aqui. Ó, galera do presídio me ligando. Aí, não vou atender vocês, viu? Tem uns números aqui, uns 3 números que eu já sei que é o presídio, pô. Sério? Sério, tem Nunca recebi, não, mano. um de Brasília, um de Maranhão e um de São Paulo. Enfim, mano, enfim. Mas, beleza. Sim, a nossa proposta é falar de alguma coisa que a gente já fez, tá ligado? E pra tu, assim, o que que tu tem de experiência? De experiência em relação ao medo, né, mano? Quando a gente tava conversando aqui um pouco antes, você falou do medo de ser julgado. E ficou claro pra mim também, mano, que esse é o meu maior medo, sacou? Medo da opinião dos outros E mesmo. o mais louco é que, tipo, às vezes quem conhece a gente, tipo eu e tu, que sempre foi os moleques de zoar a porra toda, de falar muito, de ter muitos amigos em outras turmas, em outras paradas, nego não imagina que, tipo, possa ser um medo do caralho, que a gente tá sempre pensando, né, velho? Caraca, será o que ninguém vai achar de mim? Se eu convidar ninguém pra ir lá, será que o bicho vai me achar maluco? Ou se eu for lá, no meu caso, se eu for lá e mandar uma rima e errar, o que nego vai achar de mim? Se eu escrever uma parada e for palha. É um medo que tá sempre presente. E uma coisa que me ajudou é, tipo... Eu não tenho esse background aí do budismo, tal, igual você teve com o livro. Aham. Mas, tipo, quando parei pra pensar sobre medo, mano, uma coisa que eu percebi foi essa parada que você falou, que o seu medo ele vai aumentando conforme a sua imaginação vai aumentando também, tá ligado? É efeito cascata cabuloso. E tipo, então quanto mais tempo tu tá parado pensando o que as pessoas vão pensar, mais merda você pensa sobre o que elas vão pensar, tá ligado? E tipo, percebi que é um bagulho que tipo assim, não fujo, ele existe, mano, tá ligado? Não tem como, velho. Não tem como. Tu subir num palco, sei lá, tipo no meu caso, música. Eu acreditar que um dia eu vou subir num palco e não vou ter um frio na barriga, tá ligado? Tipo, sabe lá, mano, são pessoas novas, experiências novas, tudo novo. Tudo novo. Então, tipo, uma coisa que eu trouxe pra mim, que funciona, é, tipo, reconhecer também, tipo, caraca, tô no medo, então, velho, o que tá acontecendo aqui não vai pra imaginação, porque senão eu vou começar... Ih, se eu for, e aí o fulano vê, o fulano fala isso, aí o fulano vai falar, aí o medo de não sei o que, aí tu começa, velho, a confabular, igual você falou,
E tu vai longe, pô. Tu escreve um livro. Escreve um livro só com o que tu tá viajando. Só com a história que tu tá viajando. E aquilo vai te pesando e deixando mal fisicamente mesmo, a ponto de, velho, fazer uma coisa que é prejudicial e que isso foi uma mudança foda na minha vida. É parar de falar mal de mim, tá ligado? Porque o medo te traz muito isso também. Como consequência. Te traz não, mas em mim traz, tá ligado? Porque eu fico com medo de fazer uma parada que eu tô afim de fazer. Eu justifico aquele medo na minha história toda imaginária, né? E aí eu vou ver, eu fico travadão. E aí tu começa a pensar, porra, trazer pra você a parada. Tipo, pô, eu não consigo fazer isso mesmo. Eu não sei o que, eu sou lerdão mesmo. Porra, vacilei. E aí tu começa, mano, a trazer a carga ruim pra tu mesmo, como eu, pro seu ser. E aí tu, velho, pega isso e fica, tipo, sempre martirizando um pensamento ruim sobre você, mano. Pesado, hein, velho? E comigo acontecia isso, mano. Meus pais, inclusive meu pai, brigava muito comigo porque eu me autodepreciava muito, velho. Tipo, mesmo sabendo que eu tinha capacidade, tipo, de estudar e mandar bem, e fazia isso, eu tinha capacidade, pô, talento de música ou de qualquer coisa, mas eu me autodepreciava toda vez que eu tava com medo ou com raiva de algo, aquilo sempre voltava pra mim numa autodepreciação. E eu não percebia, igual tu falou, o bagulho é automático, Já até uma tá hora no, que no pilotão automático ali, no Isso. stand-by, né? Aí várias coisas que eu ouvi sobre, tipo, que o poder é da mente. Quando tu vai ouvindo essas paradas, assim, que, tipo, e vai começando a buscar evoluir sua mente mesmo. Aí, enfim, nem sei quais pessoas eu ouvi falar sobre o medo, mas essa foi uma parada que eu trouxe. Reconhecer e sair, não deixar a história ir longe, velho. Sair dela o mais rápido possível, tá ligado? E de fato funciona. E uma outra sacada sobre medo, que é mais recente, mas tem sido importante pra caraca, mano, e tem funcionado muito massa. É tipo, eu tô fazendo um curso difícil pra porra, tá ligado? É um curso a respeito de liderança. Bota fé. E é desafiador pra caraca, porque os caras mandam tu fazer alguns exercícios, algumas paradas na tua vida que às vezes tu não quer fazer, tá ligado? Então você acaba Por medo. descobrindo Por vários medo que tu não quer lados. fazer? Tu consegue identificar isso? Tem coisas que são por medo, Bota fé. tá ligado? Tem coisas que são por medo. Como, por exemplo, a audácia de liderança mesmo, que você precisa de chegar na frente de uma galera e se posicionar, e as pessoas estarem ali contigo e você ter algo pra passar, isso dá um medo. E eles mandam você treinar isso às vezes. Às vezes você treina isso ligando pra alguém, tá ligado? Que você não conseguia ligar antes. E eles Sim. incentivam você a fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Então você tem que, de fato, descobrir o bagulho. E aí é difícil pra caralho. Mas o assunto não é o curso. E aí tem um mano lá que se chama Pedro, que o bicho me deu um papo no seguinte. Eu falei, mano, pô, eu já entendi isso, que eu fazer isso aqui vai funcionar bem vai me trazer um resultado, vai funcionar pra minha vida, mas eu tenho medo de fazer isso aqui aí, velho. Eu ainda tenho medo toda vez que eu vou fazer esse exercício. E aí ele pegou e me deu uma ideia e falou assim, velho, toda vez que tu tiver com medo, vai lá e faz, pô. E, tipo, esses medos irracionais, tá ligado? Irreais, assim, tipo... Medo irracional mesmo, porque se você trazer pra consciência, você vê que é irracional. Medo de falar em público, medo de... de chegar numa mina, medo de dizer pra alguém que você ama, medo de... Esses medos irracionais, tá ligado? De dirigir, igual essa mina falou aquele dia. Ela tem muito, mano. Tem E, muito. tipo, toda vez que você enfrenta esse medo, do outro lado tem uma parada muito melhor, velho. Tipo, uma sensação muito boa, Bota fé. tá ligado? Uma sensação Da muito recompensa, boa. né? Além da recompensa, você sempre descobre algo que você não sabia, tá ligado? Você talvez sabia de ouvir falar, como falar em público é empoderador, tá ligado? Depois que tu sai, assim, tu fala, porra, falei massa, passei minha mensagem, dei o meu melhor e a galera captou o bagulho. Tu nunca vai descobrir qual é essa sensação se tu não fizer. Então é meio que lógico até tu falar isso. Tipo, mano, tu enfrentar o medo de falar em público, você vai descobrir algo que só quem fala em público sabe. Tá Bota ligado? fé. Você vai descobrir algo que tá por trás desse medo. Sempre, mano. Sempre. É experimentar o medo mesmo, né, mano? Isso. Esse medo irracional, né? Não é tipo tu pegar uma pistola, meter na boca e dizer que não tem medo. Isso aí é burrice já, né? Isso é burrice Não é mesmo, tá ligado? Esse medo, tipo, de cair de um prédio, de pular na cachoeira e caralho, vai que tem uma pedra. Beleza, isso é o tipo de medo de sobrevivência. Sim.
Mas quando a gente começa a passar pro medo imaginário mesmo, sempre vai ter alguma coisa massa pra você descobrir no medo, tá ligado? E eu tenho feito isso, mano. Uma coisa que eu fiz na prática e que eu descobri, por exemplo, é medo de ligar pras pessoas, tá ligado? Porque hoje em dia ninguém liga, porque essas porra tudo. Porque eu mesmo às vezes não atendo. Sim. E tipo. E comecei a fazer isso. Porra, e, tipo, as pessoas estão abertas pra trocar ideia a qualquer hora, mano. Um dia desse meu brother tava no trampo, mano, e o bicho passou 1h20, mano, no telefone Trocando comigo. ideia. Pô, a sensação de, tipo, de tu tá com aquela pessoa, tá ligado? Mesmo no telefone, tu... Enfim, era um medo irracional de não ligar pra não incomodar. E aí quando tu liga, tu vê que tu muito mais agrega do que tu incomoda, tá ligado? Essa sensação eu tive. Outra muito doida foi, tipo, num curso que eu fui lá em São Paulo. A galera pediu pra fazer um exercício de, tipo, bolar alguma apresentação e apresentar lá na frente. E aí eu fiz o exercício do tipo assim, mano, do nada eu vou chegar lá, vou puxar um funkzão e vou mandar uma rima improvisex mesmo. E tava com medão do caralho, velho. Bagulho mó sério, o nego vai de quase de terno lá pro bagulho. E aí, Chegar soltando um beatzão brabo lá. e aí eu cheguei, mano, e falei, velho, se lasque, meti até até pra me segurar no medo, ó o artifício que eu usei. Meti um jacão, um capuz, tá ligado? E saí, fui lá na frente e mandei o bagulho e ninguém curtiu pra caralho. Alucinou, foi mó doido, velho. Que doido. E aí tu descobre uma sensação do tipo, porra, mano, depois tu para pra pensar e só se pergunta assim, velho, e se eu tivesse ficado lá na minha cadeira, eu ia estar provavelmente imaginando como teria sido até agora. Um bagulho E agora? interessante desse que tu falou, velho. Sobre tudo que tu falou, mas que eu peguei uma pontinha agora com essa última frase. É que o lugar que o medo te leva sempre é pior do que o lugar que a superação do medo te leva. Porque, para pra pensar, sacou? Tipo, quando você tá com medo e não age, o lugar que você vai ficar por não agir sempre é pior do que o lugar que você vai ficar por agir. E outro bagulho, quando você tiver com medo de fazer alguma parada, pode ter certeza, velho. Dificilmente você se arrepende de ter feito. Mas com certeza, depois você vai se martirizar por não ter feito, velho. Tá ligado? Tipo, por exemplo, o bagulho de subir lá em público, igual tu fez, tá ligado? Subiu, meteu a rima e foda-se. Tipo, a sensação que tu tem por ter feito isso, moleque, não tem como se comparar, não tem como se comparar à sensação de ficar aprisionado, tá ligado? Total, mano. Porque hoje, tipo, depois que já passou o bagulho, falasse, porra, se você não tivesse feito e você ficasse pensando, eu poderia ter feito, mano, o poderia é foda, velho. O poderia ter feito é foda, mano. Sacou? Tu pode até se arrepender, pô, fiz e deu merda. Mas, moleque, mesmo fazendo e dando merda, eu acho que ainda é melhor do que não fazer, sacou? Mano, esse é quase que um clichê da vida, assim. Muita gente fala isso, tá ligado? Mas eu acho que... Aplicar é foda, mano. Isso, tu demora a descobrir a sensação disso mesmo na tua vida, tá ligado? Aplicar e fazer. É foda, mano. Uma coisa até assumindo um medo aqui é tipo, pô, eu tenho medo de postar minhas músicas, tá ligado? E é um medo, tipo, de aceitação, talvez. É meio irracional. Mas a sei lá gente que volta brisa naquele que é. medo lá, mano, da opinião dos outros, tá ligado? Isso, é esse aí. A gente volta lá. E é isso, velho. Só que é um bagulho que, tipo, eu já tô consciente, já tô na fase que é o seguinte, velho. Eu não tô deixando a imaginação ir longe, tá ligado? Nem pra me martirizar, nem pra me superestimar e criar uma expectativa Sim. irreal também. E... Esse é outro bagulho que a gente pode falar, mano, de ego, pô. Sacou? bolado, né? Essas Ego brisas. também é grande, velho. Ou uma discussão boa também que tem a ver com ego, talvez, que só porque correlaciona, é sobre humildade, mano. Sim, mano, total. É um bagulho difícil de se perceber e de falar, Total. de distinguir de fato, assim. A gente confunde humildade com pobreza, humildade com gente boice, Uhum. humildade com gentileza, sei lá. E Esse é extenso, mano, é extenso mesmo. E como a gente vê isso na vida, né, mano? Eu tenho uma brisa boa de humildade, mas esse não é o episódio. Quem sabe o próximo episódio aí, em lá humildade. Bora. Mas enfim, mano. Então acho que é isso. A minha sacada do medo é essa. Tipo, depois do medo tem alguma coisa massa. E eu tenho aplicado isso, tá ligado? E tenho descoberto várias paradas massas que eu não fazia. Tipo... Um que é ridículo, mano. Mas é andar sem camisa, pô. Andar sem camisa? Isso. É ridículo. E tipo, ó, eu não sou nenhum
Shapeadão, não. Deixa eu fazer até assim pro meu umbigo não ficar dobrado, tá ligado? Mas, tipo, mano, é só com a experiência que tu vê que não tem nada a ver. Tipo assim, e não é nem que eu fiz isso intencionalmente, mas do tanto a me acostumar a andar sem camisa e tipo, foda-se, eu tava mais gordo, eu tava bem mais gordo do que eu tô hoje, se eu tô mais magro, eu comecei a fazer isso, andar sem camisa, andar sem E camisa, foda-se. andar sem camisa. E aí, mano, na rua ou no clube, nessas paradas que eu tinha vergonha. E aí eu vi que, tipo, caraca, o medo era irreal pra caraca, mano. Primeiro, Coisa da tua cabeça cabuloso. todo mundo cagando, velho, se tu tá gordo ou magro. A real é que tá todo mundo olhando pra tu e pensando, como eu sou gordo, não como você é gordo. Essa é a real. Moleque, sabe um bagulho que eu percebi que tu falou isso agora de como eu sou gordo me fez parar pra pensar, mano? Esse negócio do medo do julgamento das outras pessoas, velho, é um bagulho que é muito forte na gente, pelo menos no meu caso. Eu percebi que isso era muito forte, que é um medo muito grande que eu tenho, porque eu julgo muito, velho. Tá ligado? Então não é sobre o que as outras pessoas pensam, mano. É sobre o que você pensa. Tá ligado? E o que você pensa vai fazer você pensar que as outras pessoas pensam alguma parada. Pega-te. Trava. Dá pra travar a mente aí, mas é só, tipo, pensar direitinho, sacou? Na frase. Sim. Sacou? Mas eu já tive uma conversa mais ou menos assim com meu irmão, que era tipo, eu pego a pessoa e uso ela no meu evento pra ela me julgar, pô. Um bagulho que é totalmente meu. Na minha imaginação eu uso ela pra me julgar, mas o julgamento tá vindo de mim pra ir pra ela. Pra você mesmo. É uma de você criação pra você minha mesmo, né? é uma criação minha, mó brisa, velho. Medo do julgamento é uma parada que é presente pra nós dois e deve ser pra uma galera, tá ligado? Deve ser, não. Acredito que É. sim, velho. Por isso eu botaria minha mão no fogo, tá ligado? Tenho certeza que velho, pra uma galera. Mas, tipo, como é que tu tá lidando com isso? Como é que tu tá vivendo com isso? E como é que tu faz pra sair disso rápido? Essas paradas. E aí eu falo também como é que eu vejo isso. Demorou. Medo de julgamento especificamente. Pra mim, a melhor parada que eu já fiz foi parar de julgar os outros, mano. Porque aí eu paro de fazer essa construção mental, tá ligado? Eu paro de... Porque é aquela parada que a gente falou, é sobre o que você tem dentro de você, sacou? O medo do julgamento vem daí, velho. Sobre o que você pensa das outras pessoas. Aí você, na sua cabeça, pensa que elas pensam sobre você da mesma forma. É aquela parada da Bíblia, mano, sacou? Na proporção em que julgará, será julgado, mano, sacou? A medida que tomar dos outros é aquela que te medirão, mano. Eu não sei se é bem essa frase, não sou nenhum teólogo, não. Mas não sou nenhum estudioso da Bíblia, não, mano. Mas é isso, velho. É isso, na real. E aí tem uma outra frase também que eu acho que é do Freud, velho. Se eu não me engano. Porque é aquele tipo de frase que não tem dono, tá ligado? Uhum. Aí tu Mas- fala que é do Freud ou do Einstein e tá geral respeitando. Mas, tipo assim, é uma frase que não tem dono e até onde eu sei é do Freud. Que é, quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais sobre Pedro que sobre Paulo. Pode pá. Tá ligado? Isso é uma frase comum, já ouvi em algum canto também. Mas é real, pode crer. Sacou? Então, assim, pro medo do julgamento, eu acho que o bagulho é não julgar. Que aí tua cabeça para de viajar nesse sentido, sacou? Porque, moleque, a tua cabeça, ela vai seguindo direções, velho. É tu que direciona ela. Mas o pensamento que ela vai ter dentro desse caminho aí é coisa dela mesmo. Então, tu direcionar a tua mente de forma positiva, eu acho que já é um passo, tá ligado? Boto fé, já evitar o julgamento, né? E tu? Eu acredito nisso, mano. Eu só não tinha palavras, talvez, pra... Eu não tenho nem o que somar. Eu boto fé que esse é o remédio. Não, eu boto fé que esse é o remédio mesmo, velho. Eu posso explicar isso, tipo, em outra área da minha vida que eu vi, era tipo assim... Eu tenho um automático muito grande de tipo assim, foda-se, do dar de ombros, tá ligado? Tipo assim, a gente se propôs a fazer um podcast, começamos, não sei o que lá, vamos supor que a gente não foi até o final, aí você mora longe e a gente não se encontrou, aí até uma hora que eu falar, mano, foda-se, tá de boa. Ao invés de ir com as coisas até o final, tá ligado? E aí eu percebi que, tipo, eu fazia muito isso com as pessoas, tipo, a pessoa começou a fazer alguma coisa por mim e não terminou, aí uma hora eu entro num foda-se também, ou tipo... Eu falava foda-se pra tudo, tá ligado? Tipo, não importa se a pessoa supriu minha expectativa ou não, no final das contas, foda-se. E eu vi que o quê? Que aquele foda-se voltava pra mim cabuloso.
Porque quando eu sentava pra fazer um som, que é um bagulho que eu curto fazer, mano, várias vezes quando eu vivia nesse fluxo de pensamento, um pensamento que vinha em mim era tipo assim, véi, pra que tu tá fazendo isso, véi? Foda-se, véi, ninguém se importa, tá ligado? Tipo, as pessoas não se importam. E aí, quando eu peguei que esse pensamento que vinha em mim, toda vez que eu tava fazendo alguma coisa que pra mim era importante, e vinha esse foda-se mental, tipo, véi, pra que fazer isso se ninguém se importa? Se no fim das contas, foda-se. Uhum. E aí eu percebi que, caraca, aquilo que eu fico falando dos outros seres humanos é a mesma coisa que eu falo de mim, velho. Porque a real que minha mãe só inventou o nome, filho, e tua mãe inventou outro, mas a gente é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, todo mundo é a mesma coisa, velho. Então, tipo, a mesma coisa que eu lanço pra um ser humano volta pra mim. Acredito muito nessa brisa. E o medo do julgamento aí faz total sentido, Todo mano. sentido, né, mano? E eu parei muito de julgar, tá ligado? E eu acho que, como eu já falei aqui no meio do episódio, eu comecei pelo exercício de parar de me auto-julgar. Foi um caminho diferente, Eu fiz o inverso, mano. tá ligado? Parei de julgar os outros pra depois parar de me julgar. Tu fez Eu fiz o contrário, porque, tipo, enfim, meu pai falava muito isso pra mim. Porra, tu só fala coisa ruim de você, mano. E acho que é Salomão também. Bora mandar outra Bíblia aqui, só pra neguinho ficar esperto. Pesadão já toma logo duas. Já toma logo duas. Salomão dava o papo que é, tipo, como o homem se imagina, assim ele é. É. Tá ligado? Então, tipo... E meu pai falava isso pra mim, cabuloso, mano. Demora até tu descobrir. Uma coisa é tu saber das coisas. Agora, na hora que tu descobre, tu fala... "Ah". Moleque, eu não sei qual que é o ponto, tá ligado? Qual que é o ponto dentro da tua curva da vida aí, velho, que o estalo rola, velho. Sacou? Mas eu acho que pra todo mundo que já rolou é perceptível, mano. Sacou? É quando a pessoa começa a cagar, tipo, cagar pra opinião dos outros, não do jeito que tu falou, tá ligado? Cagar, tipo assim, pô, a pessoa falou mal de mim. Tá, foda-se. Isso Sacou? não é Isso relevante, é blindado, é. sacou? Sim. Quando a pessoa começa, tipo, ela traça um caminho, mano, e tu vê que ela vai correndo atrás dos bagulho e aparece empecilho, ela supera, aparece dificuldade, ela contorna e vai embora, mano. Sacou? Eu acho que esse estalo, velho, vem muito, tipo, eu acho que é muito do autoconhecimento, velho. Não tem outra explicação. Pra mim não tem, sacou? Eu não consigo ver de outra forma. Pra mim é o autoconhecimento. É tipo, seja você buscando ou uma parada forçada, tá ligado? Que eu acho que tem algumas situações que você se força a olhar pra dentro. Uhum. Mas de uma forma ou de outra, mano, é quando você olha pra dentro que o bagulho vira, velho. Até a questão do medo, eu acho que é isso, velho. Sacou? Quando tu olhar pra dentro, quando tu tiver uma visão mais introspectiva mesmo, quando você pensar, porra, não adianta eu querer que o mundo melhore, mano. Eu que tenho que melhorar, velho. Porque o mundo tá aí há um tempão, velho. Tu que é recente, pô. Tá ligado? O mundo não vai mudar por tua causa, não, mano. Eu acho que é mais ou menos isso, velho. Tu que é o calor aqui. Pô, tu chegou agora. Aluno novo tem que sentar na frente pra pegar a matéria, senão fudeu, né? Bota fé, essa analogia é pesada, mas é pô. isso mesmo. Mais uma hora o nego descobre, velho. E esse podcast aqui é pra isso, mano. Tipo, a gente tá se descobrindo. Se descobrindo também, mano. Compartilhando essas paradas e que funciona pra gente. Não, o intuito não é falar, só reforçando pra galera, né? O intuito não é falar de... Pô, meditação. O que é meditação? Os conceitos das paradas. Não, é tipo o que a gente pegou, fez e funcionou, tá ligado? E é isso, mano. Até porque eu acho que, tipo, tentar contextualizar demais uns bagulho antigo, tipo a meditação, mano, é cair no erro, velho. Tá ligado? O bagulho tem 2.600 anos, a gente começou a meditar anteontem e vai querer falar sobre o bagulho. Não, pô, pra mim, o que tá rolando, sacou? Com a meditação, qual que é o benefício que eu tô vendo? É isso. Seria, eu acho que mais ou menos isso a ideia mesmo do podcast, do canal, do bagulho todo aí. E, velho, resumindo com o que o Amarildo falou aqui, tem muito a ver com o que é o nosso autoconhecimento, tá ligado? E que às vezes tu pode ouvir aqui e pode ser um caminho pra tu, velho. Testa, se funcionar, segue, se não funcionar, não segue, tá ligado? Mas o bagulho é experimentar, velho. Eu acho que o principal Isso. mesmo é experimentar, velho. Mas, ó, Porque a gente não vai ter ideias do se é bom ou ruim antes de experimentar. real. É aquele bagulho que tua mãe fala quando tu é moleque, tá ligado? Pô, como tá uma parada? Não gosto. Pô, mas tu já provou? É, exatamente isso. Vamos fazer uma conclusão aí? Bora. Pô, então, eu tinha até anotado uns bagulho aqui. Eu acho que o primeiro passo, então, é identificar o medo, né? Identificar e tentar mensurar o tamanho dele. Tipo, pra ver se ele tem aquela dimensão real, se é pra aquilo tudo mesmo, ou se tu tá só viajando e é um bagulho fácil de transpor.
Sim, se tu tá dando corda pra imaginação, né? Justamente. Se tu der corda, vai embora, velho. Não faz isso não, que é a pior merda que a gente faz o tempo inteiro, tá ligado? O segredo não é que, tipo, você vai cancelar a sua imaginação. Não vai, tá Não, ligado? não vai. Mas, tipo, é sair o mais rápido. Tipo, opa, tô lombrando já, fi. Volta pra realidade e tá de boa. E aí, qual a outra parada que a gente falou também? Sobre, tipo, que o medo, é essa parada eu acho que tu falou, né? Você tem que ter a consciência de que o medo não é um bagulho real. Você o torna real se você ficar alimentando, mas os fundamentos dele, a maioria dos medos são medos irracionais, como tu falou. Aí o outro bagulho, pra vencer o medo, aí já é num tutorialzinho de como é que tu vai vencer o medo, mano. Eu acho que é experimentar, o que a gente tava falando agora. Experimentar, velho. Tem que experimentar pra saber de qual é, senão... Isso. É isso, velho. O medo é experimenta o seguinte, não dá corda pra história e enfrenta o bagulho, velho. Se não for uma arma, nem um penhasco, enfrenta. Forças porra imaginária, cai dentro, velho, tá ligado? Eu acho que se não tiver risco de vida iminente ali, tá ligado? Isso, Aquele é bagulho exatamente isso. que se tu não fizer, aquele medo que se tu não fizer, tu vai morrer. De resto, mano, pode meter as caras em todos, velho, que a maioria é a gente que cria mesmo. É isso. E a gente tá gravando isso aqui dia 24 e vamos postar amanhã esse bagulho, porque Dia 25, hein? inclusive é pra testar o nosso medo de Da opinião dos dar outros, opinião essa dos porra outros, aí. essa porra mesmo, vamos botar e fazer. E é isso, velho, porque, ó, tem um outro medo meu que eu vou compartilhar aqui, talvez muita gente tenha, mano. Eu moro aqui na vila e o que rola ali, tipo, muito quando tá no campinho de futebol, é uma velharada sentada lá e falando mal dos moleques que estão jogando e comentando como ele era foda na época dele, tá ligado? E se tem uma coisa que eu tenho medo, mano, é tipo de não fazer nada na minha vida e depois ficar coroa e falar assim, pô, mãe, que Pesadelo, hein? a gente podia ter feito aquele podcast lá, era doido, hein? É aquele bagulho que a gente falou, mano. Tá ligado? De- Pô, podia ter lançado cabuloso. a música. E é isso aí, meus manos. Vai ter podcast, vai ter som, vai ter texto também, que meu mano Amarildo escreve bem. Valeu. Já já a gente vai soltar uns textão brabo aí também. Se tiver algum texto sobre o medo, a gente já bota aí na pauta pra sair. E vamos só descobrir o nome desse negócio aqui exato Exato, e a gente e já... postar. Ah, já segue lá a página do bagulho no Instagram que a gente tem. É uma página sobre motivação, sobre pensamento positivo mesmo. Chama 6 Zeros. Depois a gente bota aí no finalzinho 6 Zeros oficial. Os perfis Nossa. pessoais aí. E é nóis. Valeu. Falou, rapaziada.